o lugar onde eu nasci, o Rio Grande do Sul, mudou. Uma mudança que a gente não sabe ainda a dimensão, e mudou porque algumas cidades foram arrasadas, porque centenas de milhares de pessoas foram impactadas de uma maneira que vai mudar profundamente as suas vidas. E também porque me parece que a partir de agora a gente vai ter que sempre conviver com um risco novo que a gente não tinha antes. E é um risco presente e devastador. 85%, ou seja, 428 das 497 cidades gaúchas foram devastadas pela maior catástrofe climática do estado. E talvez até do país, alguns dizem. Algumas cidades simplesmente foram varridas do mapa, onde 100% da cidade ficou sob a água, como Eldorado do Sul, por exemplo. Esse episódio tem imagens que parecem videofilme de guerra e são muito tristes. Mas ao mesmo tempo, no meio de tanto desespero, um sentimento de união e solidariedade surgiu. E foi bem difícil para mim fazer esse episódio, mas nem de brincadeira, nem uma fração da dificuldade das pessoas que estão sofrendo agora e das equipes que têm participado do salvamento e do amparo de tanta gente que está agora em abrigos, centenas de milhares de pessoas, algumas sem data para voltar para casa e outras simplesmente sem casa, ou nem mesmo confiam mais no chão que tem para fazer a sua casa, o terreno. Algumas cidades vão ter que ser, talvez, deslocadas para outro lugar. Em 1941, Porto Alegre passou pela pior enchente de sua história, com o Guaíba subindo 4,76 metros. E é óbvio que isso causou muito sofrimento também na época. Mas, naquele ano, a capital gaúcha tinha só um pouco mais de 200 mil pessoas. E isso representou 15 mil desabrigados. Bom, essa era a pior catástrofe climática até então, porque em 4 de maio desse ano, de 2024, a água passou desse limite histórico devastador e chegou a 5,30 metros em uma região onde moram hoje aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. Segundo estudos preliminares de quem estuda há 30 anos sítios arqueológicos e baseados em marcas de sedimentos no solo que são deixadas por enchentes, nada assim aconteceu nos últimos 5.000 anos. Mas além de ser consideravelmente maior essa enchente, ela é muito diferente. É a terceira em menos de um ano. A de 1941 foi um caso isolado, distante de outras enchentes. Esta dá a sensação de que é algo que veio para ficar ou visitar de vez em quando, especialmente nos períodos de El Niño, que é quando o Oceano Pacífico está mais quente que o habitual. Porto Alegre deve ficar parcialmente submersa ainda por mais alguns dias, e com grandes dificuldades de abastecimento de água e de luz. Mas em outras cidades no interior, mais acima do Guaíba especialmente, é muito pior. Mussum, por exemplo, está sendo destruída pela terceira vez em um ano. É difícil que o resto do país tenha noção da gravidade desse problema. Algumas pessoas têm, claro, mas eu acho que a grande maioria não tem ainda. Para entender o fenômeno meteorológico que levou a isso, eu vou falar com o Giovanni Dolife, que é PhD em meteorologia, é meteorologista do CEMADEM, velejador e que tem o perfil #Cel, que muitos de vocês conhecem. Bom, foi um desastre natural sem precedentes no estado. Se a gente considera cada rio, cada pequena bacia hidrográfica, né, e coloca isso dentro de uma série histórica, o tamanho desse desastre varia, né? Mas se a gente olha o estado como um todo, o volume de chuva que caiu e os efeitos ali a gente consegue quantificar no Guaíba, né, para onde foi boa parte dessa água. Guaíba chegou a um nível que nunca antes tinha sido atingido, né? Chegou a 5 metros e 33 centímetros. O recorde anterior era 4,75, né? De 1941, há muito tempo atrás. Então essa combinação de observações extremas cria um conjunto sem precedentes ali no Rio Grande do Sul. E por que, né, que a gente teve isso? Bom, essas regiões que causam muita chuva ali no sul, elas são uma região de variação entre uma massa de ar mais fria ao sul dela e uma massa de ar mais quente ao norte dela, né? E as duas massas de ar são áreas de alta pressão, ou seja, a atmosfera está empurrando aquilo para baixo, então pressiona o chão
Por isso que a gente fala que é alta pressão. E quando você empurra o ar para baixo, ele é um fluido, ele vai escapar para os lados. E um dos lados para onde eles escapam é a interface entre eles. E essa interface estava justamente ali sobre o Rio Grande do Sul. E quando esse ar se encontra, né, um sendo empurrado de um lado e de outro, ele não pode descer, porque tem o chão. Então ele é forçado a subir. No que o ar sobe, ele se resfria, condensa e forma nuvens e chuva. É o mecanismo de formar nuvens de chuva, né? Só que se você deixa esse processo acontecendo com uma certa intensidade, que era forte, né, você gera chuva intensa. E se você deixa ele durar por muito tempo, o que seria, vamos dizer, uma taxa de chuva de 100 milímetros por hora, vai dar 100 milímetros em uma hora. Só que se você deixar várias horas, vai dar centenas de milímetros, né? Teve pluviômetro ali registrando mais de 700 milímetros em 4 dias. Se a gente pensar que cada milímetro de chuva é 1 litro de água, e também 1 quilo, né? São mais de 700 litros, mais de 700 quilos de água por metro quadrado. E foi numa área enorme, né? Então toda essa água cai ali, caiu na serra, né, que é uma parte mais alta, então ela vai descendo. Com a declividade acelera a água, então ela vai fazendo estrago à medida que desce. E chegando lá embaixo, na planície, tem ali o Guaíba, né, onde esses rios, o Taquari, o Caí, os Sinos, né, esses rios vão chegando e aí a água vai subindo. Então tem um tempo para essa água descer. Por isso que o Guaíba não subiu exatamente no mesmo momento que choveu, né, porque tem um tempo para essa água ir descendo até chegar lá embaixo e vai subindo, né, depois de um tempo que ela baixa. E tem bacia, Adriano, como a do Uruguai, por exemplo, que é bem maior, que tem um tempo para essa água ir descendo pela bacia de dias. Então ali em Uruguaiana, por exemplo, né, eles ainda estão com a onda de cheia chegando, né? A situação pode se agravar ainda mais por ali. Então cada bacia hidrográfica tem suas características. Esse é o momento que os equipamentos náuticos foram ferramentas essenciais para a segurança de todo mundo. Tanto dos barcos em si, quanto dos clubes, das marinas e também dos profissionais que circulam e fazem parte desse ecossistema dos barcos. E os relatos são de que houve uma intensa cooperação de muitos profissionais da área, velejadores, clubes. Aliás, vários grupos de diversos setores da sociedade se formaram para prestar socorro. Jipeiros, escoteiros, jet skis, e todos com um carinho enorme e com muita dedicação e solidariedade. Mas como os barcos eram essenciais, a comunidade náutica teve uma participação muito importante, resgatando pessoas nas ilhas e no outro lado do Guaíba também. Vale lembrar que o Guaíba, em determinados momentos e lugares, chegou a ter uma correnteza de 18 nós. Botes com menos de 60 HP não conseguiam vencer água. Mas uma boa parte dos salvamentos foi feito no meio das ruas, navegando entre carros submersos, placas de trânsito, lixeiras, árvores caídas e jacarés. Sim, os jacarés que vivem nas margens dos rios que desagam no Guaíba notaram que a margem agora fica nos bairros das cidades gaúchas. E se não bastasse toda a dificuldade do clima, das doenças, do desespero, há jacarés na água. Um grupo formado nas outras enchentes de 2023 unificou boa parte desses esforços entre o pessoal da náutica. Ele se chama os Velejadores Solidários, que já vinha ajudando famílias impactadas há meses. Velejadores Solidários é um grupo, né, um grupo de ação imediata. Onde tiver algum problema, a gente vai estar ajudando. Essa é a ideia. Nasceu com a visualização de uma ovelha em cima de um fio de luz. Está trancado lá, morta, por causa da água do Taquari, que subiu muito. Tá, esse grupo ele surgiu em setembro, né, do ano passado, naquela enchente que pegou o Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente acabou se unindo e trocando ideias e conseguindo doações, graças também à família do restaurante Pimenta Rosa lá, que tinha familiares morando lá, então a gente acabou criando um fluxo enorme nisso e a gente foi brilhante na nossa missão naquele momento. Então ele... Começou com poucas pessoas, a gente mandou nos grupos do WhatsApp, foi juntando gente, foi juntando dinheiro e a gente foi no mercado. Fui eu, meu filho e o Christian Janzer. A gente comprou 3 carrinhos de suprimentos, largou para os bombeiros no bairro Praia de Belas.
Após isso, o Christian mandou mensagem no grupo Cruzeiristas, e o Cruzeiristas RS pegou e bombou dinheiro para nós, e a gente se juntou para ir para a região para poder ajudar lá. O Grupo Velejadores Solidários é capitaneado pelo Danilo da Sunáutica, pelo Anderson de Arte Clube Guaíba, pelo Jairo, né? E mais uma turma grande, que desculpe até não lembrar o nome de todos, mas a gente está se voluntariando junto com outros amigos, né? São velejadores de todos os clubes que se juntaram para fazer essa ação aí de ajudar a turma que precisa. Isso começou lá em setembro, na enchente de setembro, e acabou vindo até agora e foi evoluindo e só aumentando a proporção, né, de quem ajuda. Bom, agora eu perdi o controle de quantas pessoas participam. A gente deve ter umas 1.000 pessoas, talvez, apoiando agora o grupo. O grupo, ano passado, tinha cerca de 200 e poucas pessoas. Agora deve ter extrapolado 1.000 pessoas já. Só para lembrar, você pode ajudar mesmo à distância doando para os Velejadores Solidários através desse Pix que aparece na tela. Ou também com material ou serviços, dando uma olhada no Instagram deles e vendo o que é necessário no momento. É uma galera que está trabalhando muito, e que eu conheço e que não é só honesta. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa doação que você der gerar muito alívio para quem precisa. O que torna ainda mais dramático esse desastre é que foi atingida a região mais populosa e onde estão as principais estruturas de logística, infraestrutura e comunicação do estado. E isso acaba dificultando muito as ações de resgate e de reconstrução do futuro do estado. São cenas dramáticas e que me deixam muito triste. Assistir qualquer catástrofe assim gera esse sentimento na gente e fica muito maior se você tem algum envolvimento com o lugar e as pessoas. Como a maioria de vocês sabem, eu vim de lá. Minha família quase inteira mora no Rio Grande do Sul e isso particularmente me toca bastante. De certa forma, por causa do canal, eu acho que eu tenho quase uma obrigação de mostrar pelo menos um recorte do que acontece lá pro resto do Brasil e pro mundo. Chegou no estágio dentro do Rio Grande do Sul que é difícil você não conhecer alguém da sua família ou entre amigos que não perdeu alguma coisa. Com sorte, não perdeu a vida. Chegou num estágio que já foram afetadas mais de 1 milhão de pessoas. Então é muito difícil você não ter contato com alguém que algo aconteceu. E quando chega nesse estágio, é muito perto de você. É muito perto do estado inteiro. Não é uma coisa distante que você viu só no jornal, sabe? É uma coisa que você vive. Por si só, essa catástrofe climática é algo terrível. Sozinha seria, mas ela é uma de outras 3 em menos de um ano. Houveram outras inundações em setembro e novembro de 2023. A última delas afetou 700 mil pessoas. Cidades como Mussum, por exemplo, estão sendo destruídas pela 3ª vez. A gente que, né, eu trabalho no centro de desastres, com vários colegas de outras disciplinas que lidam com desastres, e isso que você colocou é uma leitura bastante pertinente nesse evento, que é a questão da ruptura das estruturas daquele ambiente, daquele lugar, que impedem, inclusive, o trabalho de responder ao próprio desastre, né? Então, vai muito além da capacidade. Dessa vez não foi só local, né? Não foi no município, foi estadual, né? De lidar com aquilo dali. Então eu diria assim, do Rio Grande do Sul é certamente, né, o desastre climático o maior que a gente já teve na história, pelo menos que se tem registro, que se lembra, né? E também se você for muito tempo atrás, não tinha a população que tem hoje, né? Não tinha as estruturas, as estradas, as pontes, né? Em 41 tinha 270 mil habitantes em Porto Alegre. Hoje na região metropolitana tem 4,5 milhões. Então mesmo que, pode ser que 1000 anos atrás tenha chovido esse tanto, pode ser, mas certamente o impacto que a gente teve desse evento nunca aconteceu, né? O tamanho da destruição, o tamanho de pessoas afetadas, e o que eu ia dizer é que se a gente olhar na história do Brasil, em termos de estruturas impactadas, a gente já teve grandes chuvas em São Paulo, já tivemos grandes chuvas no estado de Janeiro. O desastre brasileiro que causou o maior número de perdas de vida foi aquele em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro.
Foi inclusive o evento que desencadeou a criação do CEMADEM, né, o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastres, que é onde eu trabalho. Mas naquele momento a gente também não tinha um centro urbano, né, o centro de funcionamento de uma grande área atingida, né? Atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não foi tão atingida, que é a principal cidade do estado. Então, se a gente olhar em termos de, nesse sentido de impacto, de capacidade de se mobilizar e responder para agir diante do desastre, eu arriscaria dizer que pode ter sido o pior desastre da história do Brasil, se a gente olhar nesse sentido, né? Olhando a falta de capacidade de responder, porque o principal centro que poderia responder foi afetado, né? Foi danificado. Aqui em Porto Alegre tá complicado, a coisa tá puxada, mas a gente todo dia respira, planeja e executa. Eu estou aqui no Veleiros do Sul, ao qual também a gente tem todo o suporte aí, são dezenas de embarcações aí, ó, todas em plena atividade. Elas chegam estragadas muitas vezes, a gente conserta, a gente chama mecânico, a gente quebra motor, a gente arruma, o clube está com uma equipe assim extraordinária, liderada pelo Marcelo, pelo Matheus, uns caras que fazem a diferença na vida de muita gente aí, cara. Porque o clube tá assim, aqui eu vou girar aqui para vocês verem, aqui é a portaria, tá? E na verdade o restante do clube tá todo alagado. Aqui é a entrada. Aqui seria a portaria, a entrada, ó. Deu uma baixada porque a água tava dando na janela, tava bem na janela. Então a gente chega no clube ali às 8h30 da manhã e começa já as demandas, né? Os grupos de WhatsApp, as lideranças, eles já têm já algumas missões já predeterminadas. Que se reúnem todo dia de noite e no outro dia a gente executa o que a Defesa Civil e os estados maiores coordenam para ser feito. Bom, o típico dia de salvamento ele começa no dia anterior. No dia anterior a gente vê a demanda, o que teve de demanda, e a gente vai vendo o que a gente tem de pedido de socorro. No outro dia a gente toma a decisão do que vai fazer. Pega o material humano que a gente tem maravilhoso aqui, e a gente se reúne em botes com segurança, os botes de acordo com a correnteza e o local de trabalho para ninguém entrar em risco. E sai para fazer o melhor. Você não se pergunta o que pode estar acontecendo isso? Azar? Bom, sempre pode ser azar, mas 4 em menos de um ano, no mínimo não procurar uma resposta é irresponsável, não acho? Eu já deixo claro aqui que eu não sei, eu nem teria capacidade de explicar isso, eu não sou especialista na área. Por isso mesmo, eu entrevisto alguém que absolutamente é. Você acha que isso é um sinal de que a gente vai ter isso mais frequente? Ou não se pode dizer isso? Adriano, no geral, um planeta mais quente, né, os estudos, as simulações da atmosfera, né, do clima, mostram que um planeta mais quente ele é capaz de produzir mais extremos. Agora, a gente pegar um extremo em particular e atribuir ele a isso, né, é mais difícil. Você precisaria de uma série mais longa de eventos para afirmar. Então, é compatível com um planeta mais quente, né, e a gente está observando. Então, existe essa possibilidade. Agora, isso também não significa que o ano passado teve 2, esse ano vai ter 3, no ano que vem 4, no outro 5, né? Eu costumo lembrar bastante do exemplo do furacão Catarina, que a gente teve no Brasil, né? Que foi em 2004. Já fez 20 anos agora em março, final de março, 20 anos. E naquela época dizia-se, né? Agora os furacões vão ser mais frequentes no Brasil. Passaram-se 20 anos e a gente não teve outro furacão, tá? Não quer dizer que a teoria dos extremos mais frequentes esteja errada. Eu só estou dizendo que quando você pega eventos muito pontuais, essa regra não é linear assim. E na meteorologia a gente guarda na cabeça mais os eventos extremos. A gente tem dificuldade de guardar médias, né? Então, por exemplo, esse ano no inverno está previsto que o inverno seja um pouco mais frio, né, do que o ano passado e o ano retrasado, que foram invernos muito quentes. Aí, só que assim, não é que vai ser muito mais frio, nem vai ser mais frio que a média. Só vai ser um pouco mais frio do que os últimos 2 anos em que foi muito quente. Então ainda vai ser inverno quente, mas tem chance de ter uma ou outra onda de frio um pouco mais forte. Então, se tiver uma onda de frio bem forte,
esse extremo fica mais na cabeça da gente do que os outros dias em que não foi muito frio. Então, mesmo que seja um inverno quente, mas teve um evento, um dia que foi muito frio, a gente vai lembrar, nossa, aquele inverno, você lembra daquele dia? Foi um inverno muito frio. Pode não ser verdade. Esse gráfico mostra a tendência de chuvas no Rio Grande do Sul nas décadas de 1950 a 2010. Esse outro aqui mostra a variação de temperatura média a cada ano desde 1900 até 2020. Faixas azuis representam os anos mais frios e faixas vermelhas os mais quentes. Esse gráfico deixa claro, né, esse aumento de temperatura. De novo, não é uma coisa que cada ano é mais quente que o ano anterior, né? Tem as suas oscilações, mas no geral essas oscilações elas acontecem em torno de uma média um pouco mais alta, né? Então é interessante, sim, esse aquecimento aí. E isso a gente vê que tem acontecido no planeta como um todo, né? Como um todo, que eu digo na média, né? Mas também não é em todos os pontos do planeta, né? Se a gente pega a evolução das temperaturas no planeta como um todo, em algumas áreas você tem uma subida de temperatura mais suave, ou até lugares em que esfriou. Só que aí quando você faz a média no planeta inteiro, a maior parte do planeta tá esquentando. Ó, esse gráfico aí de temperatura, né? Esse do planeta, né? Você que me passou da NASA. Ao longo do, acho que mais de 100 anos, né? 1880 a 2024. Então, associado ao período industrial, né? Desde o período do início ali, né? Até agora. A gente vê oscilações, né? Períodos em que sobe, desce, mas, principalmente nas últimas décadas, tem uma tendência evidente aí de temperatura subindo. E parece que é um consenso que o planeta está aquecendo, né? Isso assim... Hoje Adriano. Eu me lembro quando eu estava na faculdade ainda e fui no primeiro congresso de meteorologia, foi em 1998, lá em Brasília. E aí tinha lá um professor, bastante renomado na época, e ele defendia que por questões astronômicas, ciclo solar e outras coisas, a temperatura não subiria por muito tempo, iria começar a cair, né? E nas últimas décadas, principalmente até uns 10 anos atrás, ainda tinha um certo número que você conseguia contar de pessoas que tentavam, né, encontrar argumentos para justificar um outro lado, né, que não estaria aquecendo. Mas diante das evidências, diante das medidas, né, é cada vez menor o número de cientistas que defendem que a Terra não está esquentando. Então é quase um consenso atualmente. E porque tem umas coisas, né? Tem aqueles ciclos de Milankovitch, não é? Que só são que esses ciclos, eles acontecem numa escala de milhares de anos. A gente está vendo aí, nos últimos 100 anos, 1 grau. Você vê se em 100 anos subir 1 grau, em 1000 anos vai subir 10 graus. Um aumento na temperatura do planeta de 10 graus já é uma coisa absurda, né? Em 1000 anos. Esses ciclos de Milankovitch são 100 mil anos, tem outros ciclos de 40 mil anos, né? Então esses ciclos muito longos não justificam, não explicam essa subida tão rápida em 100 anos. A gente vive de uma forma tão complexa, né, que avaliações muito simplificadas eu costumo ficar um pouco com o pé atrás, né, quem traz avaliações muito simplificadas. Eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar crítico. Está realmente subindo? De que forma que está subindo a temperatura? Né? Vamos olhar as evidências, os dados. Tá, então já é mais ou menos consenso que está subindo. Agora, qual o motivo para essa subida? Que é uma outra pergunta que é também, eu acho que é até mais polêmica, né, do que está esquentando ou não, é o porquê está esquentando, né? Então, muitos estudos, a maior parte dos pesquisadores lá do painel intergovernamental para mudanças climáticas, com suas simulações, defende que uma quantidade maior de gases de efeito estufa na atmosfera contribui para o aquecimento do planeta, né? São os estudos mais aceitos. Mas será que só tem esses estudos? Não tem outros, né? Vamos analisar. Então, atualmente são os mais aceitos. E quais são as melhores teorias concorrentes, assim, ou pelo menos uma? Olha, Adriano, na verdade, atualmente eu não vejo nenhuma outra com força, assim, batendo de frente, né? Eu vejo alguns que apontam falhas nessa teoria dos gases de efeito estufa, né? Apontam incertezas, que de fato tem, né? Eu sou da área, eu participo de pesquisas de simulações, vejo muita coisa errada. Quando a gente considera só médias, e médias com uma resolução baixa, você vai gerar coisas
que não correspondem exatamente à realidade. Então, de fato, tem muitas incertezas, sim. Pode ter falhas nos dados, falhas nos modelos. Aliás, todos os dados que eu colocar aqui, eu vou colocar também na descrição as fontes, links, que você pode olhar em detalhe e até para verificar a legitimidade, né, a autenticidade dessas informações. 2023, segundo a NASA, foi o ano mais quente já registrado na história, com 1,17 graus mais quente do que a média. Este outro estudo recente cita que abril de 2024 foi o 11º mês consecutivo mais quente da história, considerando a média de cada mês. Ou seja, 2024 está a caminho de ser mais quente, ou no mínimo igual a 2023, que foi o ano mais quente da história. Certamente não tinha imagem de satélite em 1941, né? Que dados a gente tem, cara, para, não sei se você tem esses dados também, para comparar a quantidade de milímetros que caiu, alguma coisa, ter alguma comparação? Eu tenho conhecimento de uma série de dados bem antiga, mais antiga do que 1941, uma série do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o órgão aqui no Brasil que tem dados meteorológicos mais antigos. Esse órgão já tem mais de 100 anos. Essa estação meteorológica tem dados de 112 anos, é de Santa Maria, inclusive tem uma faculdade de meteorologia, né, lá na Universidade Federal de Santa Maria. E nesta semana passada, a gente teve o registro de 213 milímetros em 24 horas em Santa Maria. Em toda essa série de 112 anos, não tinha nenhum registro de tanta chuva em 24 horas. Né? Então, mostra o quão extremo foi. Né? Então, hoje a gente consegue medir chuvas como foi a de São Sebastião, onde a gente teve mais de 800 milímetros em uma noite só. Foi muito mais água, mais intensa do que teve no Rio Grande do Sul. Só que a diferença foi numa área muito menor, foi mais concentrada. E deslocou rápido para o mar, né? Porque já estava ali, né? Sim, foram uma noite, foram 9, 10 horas em que acumulou 800 milímetros. Então, se você for olhar a intensidade da chuva em 10 horas, foi muito maior do que qualquer ponto do Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul durou muito mais tempo numa área muito maior. Então, o volume como todo do evento foi muito maior. Por isso que assim, a gente tem que prestar atenção em medir uma chuva pontual, né, comparar, choveu mais em São Sebastião do que no Rio Grande do Sul. Não, peraí, você está comparando um ponto com um ponto. Você não está olhando a área toda e não está vendo quanto durou também essa chuva. Então o volume de água no Rio Grande do Sul foi muito maior. Ontem, quando eu estava finalizando o episódio, o Giovanni Dolif terminou um estudo e ele resolveu me mandar porque tinha informações muito importantes sobre a catástrofe no Sul e que ligam esse evento diretamente ao aquecimento global. Estava preocupado porque eu estava indo bem em direção do aquecimento global e ele me falou o seguinte: tranquilo, Adriano, e na verdade minhas análises e de outros também é de que as águas historicamente quentes do Atlântico tropical têm forte contribuição. Vou te mandar umas figuras, você pode até usar se quiser. O ar que está chegando no sul do Brasil passou pelo Oceano Atlântico tropical, onde a temperatura da água está bem acima da média. Esse ar recebe então calor e umidade. E entra no Brasil pelo litoral nas regiões norte e nordeste, avançando o país adentro até encontrar o paredão da Cordilheira dos Andes. Ao ser comprimido, esse ar desvia e acelera em direção à região sul. Ao chegar lá, ele encontra o ar mais frio que serve como rampa, forçando-o a subir e formar nuvens de tempestade. Essa imagem aqui. O ar quente entra por aqui e encontra esse ar vindo dos Andes. E para onde? Aqui tem uma foto de satélite disso acontecendo. Desse ar aqui, encontrando aqui o mais frio e fazendo a chuva. A anomalia de temperatura da superfície do mar, 15 de abril de 5 de maio desse ano, comprova que as águas, na região de onde vêm os ventos, estão com temperatura bem acima da média para essa época. Bem mais água precipitável, vapor de água, na região onde a água do mar está mais quente, e continua ao longo de um caminho que faz a curva até o Rio Grande do Sul. Essa circulação pode estar sendo fortalecida justamente pelo fato da faixa tropical estar mais quente, inclusive os oceanos. E aqui eu coloquei uma questão que muita gente tem colocado. Tem muita gente pondo a culpa exclusivamente no El Niño, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, não é? Essa anomalia de aquecimento intensifica o El Niño, certo? E ele respondeu aqui mais embaixo. Perfeito, extremos são geralmente a combinação. Já tivemos El Niño mais forte que esse em 2015 e 2016, e não teve esse desastre. Mas nunca tivemos El Niño com águas do Atlântico tropical tão quentes. Estamos entrando num terreno desconhecido, ou num clima desconhecido.
e depois no final. E como esse ano os oceanos tropicais estão mais quentes do que nunca, essa circulação pode ter se fortalecido mais. Todo dia é um dia aqui, todo dia tem uma coisa diferente, todo dia a gente está correndo. A gente começa a planejar sempre na noite anterior, que é a hora da chegada. Agora que o pessoal já foi para sua casa, já vai dar uma descansada, mas a gente acaba chegando aqui, trocando ideias, ouvindo todos os botes, onde é que tu foi, como é que tá lá, família quer sair, família não quer sair, como é que tá a profundidade, dá para entrar de bote, tem que ser coisa pequena, jet ski. A família jet ski aí tem nos ajudado absurdamente também. Os caras conseguem andar em lugares realmente rasos e nos chamam quando precisa carregar mais pessoas, idosos, crianças, pessoas com alguma limitação, enfim. Cara, é sensacional ver a população toda mobilizada para isso, sabe? A gente sempre acha, né, que a civilização tá indo para um lado errado, mas uma tragédia dessa, velho, mostra que existe sim um amor ao próximo enorme, e a gente se une e faz a coisa acontecer, sabe? Há 2 dias a gente resgatou um bebezinho de colo de 4 meses. Isso para mim foi bastante impactante. Hoje a gente resgatou uma família com 8 cachorros e uma das cachorras que estava junto começou a ter cria no bote. Então foi um misto de preocupação e de alegria de ver os bichinhos, cara. Estavam bem, a gente salvou, enfim, eles estavam alagados, né? E a gente ficou sabendo também que teve uma grávida que começou o trabalho de parto começou a ter o bebê no meio do bote, porque ela já estava em trabalho de parto. Demorou para conseguir encontrar eles, resgatar, enfim, e aí o bebê estava praticamente nascendo no bote. Sim, existe desde a pessoa que não quer abandonar o seu último colchão porque acha que já perdeu tudo e não quer perder o seu colchão. Existe a pessoa que não quer abandonar o seu bichinho, então só aceita ser resgatada de cima de um telhado depois de 2 noites passando frio, naquela umidade, abraçada nos seus bichinhos e aí ela toda roxa, com quase hipotermia, e ela não quer sair dali se não levar os bichinhos juntos. Então tem casos e casos, sabe? É uma psicologia constante, assim, que vai detonando a tua psicologia, né? Aí a gente chega em casa, cara, come uma coisa, desaba, tenta descansar um pouco na medida do possível, já recebe as instruções aqui de toda a turma aqui, do que vai ser amanhã, onde é que a gente vai operar, o que a Defesa Civil está falando. A gente conta com todo o apoio da Marinha do Brasil, da Defesa Civil, da Polícia Civil, Brigada Militar, bombeiros. Cara, os bichos são incansáveis, assim. Então, velho, seguimos na luta sempre. Como eu falei antes, durante um momento dessa semana, 85% de Porto Alegre estava sem água. Isso ia ser um problema gravíssimo nos próximos dias, porque com as ruas inundadas, como levar água em caminhão-pipa para as pessoas? Havia um risco muito grande de desespero por água potável e de morte. 3 dias sem beber água é possível que você morra. E claro, as pessoas, é até engraçado não é a palavra, mas as pessoas estão cercadas por água doce, mas é uma água muito contaminada. Para você ter uma ideia, essa água ela não passou direto do rio para a cidade, porque é um dique de contenção, o Muro-Mauá. Ela veio pelos bueiros da cidade. E isso... Então, é uma água extremamente perigosa no sentido de pegar doenças também. E isso vai piorar bastante nos próximos dias. E as bombas das estações de água da cidade estavam submersas. Especialmente a parte elétrica, toda embaixo d'água, e já não funcionava mais. Aí então teve uma ideia de usar os pires flutuantes de plástico que os velejadores solidários já tinham conseguido de doação da Pier Plus. E aqui eu preciso citar a empresa que fez algo maravilhoso, uma doação que vocês vão ver que foi extremamente importante para a cidade de Porto Alegre. Os velejadores solidários, o Danilo, junto com o Demai, colocaram os geradores de energia em cima desses piers para alimentar as bombas. Isso foi uma ação que tornou possível, ainda essa semana, levar água para muita gente em Porto Alegre. E hoje dá para dizer que mais da metade da cidade está com água já. Eu acho que com a pandemia a gente já viu que a gente não aprende muito. Infelizmente, cara, eu não sei se vai seguir assim quanto a comunidade em geral. Mas a gente percebeu aqui, por exemplo, a comunidade da frente aqui,
a gente se aproximou muito deles, né? E a gente estava muito próximo deles e não era tão próximo, e agora é. Porque a comunidade que fica em frente ao Yacht Club se juntou para trabalhar, né? E foi incrível, eles estão sendo incríveis, né? E também houve uma integração impressionante entre todos os nichos da náutica, tanto o velejador, quanto o cara da lancha, quanto o cara do jet ski. Embora há diferenças assim, mas nessa hora do vamos ver, cara, todo mundo ajudou. Essas meninas fizeram toda a diferença aqui. Elas foram que organizaram a comida, a água, não deixaram ninguém passar fome. Cristiane, gente, todos por uma causa só. E a irmã dela, que não quer aparecer nem falar, mora do outro lado da rua. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, elas já estavam correndo. Essa aqui é a chefa da cabeça toda. Ela conseguiu organizar tudo super rápido. Andressa. Sou a Andressa, sou voluntariada, estou fazendo isso porque eu tenho certeza que se chegar a acontecer, que não vai acontecer com a minha família, alguém vai fazer. E é só gratidão. Eu sou daí, a gente mora aqui do outro lado e não tinha como a gente ver isso acontecer. A gente não fez porque a gente não tinha muita coisa ao nosso alcance, mas o pouco que tinha, que era um café, ajudar a separar uma roupa, pedir doação, a gente estava aqui e fez hoje. O que vai mudar na tua vida esse momento? Mudar tudo na minha vida. Eu trabalho numa escola, eu penso nas crianças, de todas as crianças, penso no meu sobrinho, penso em todas as crianças. Então, é muita emoção e é só gratidão. E enquanto eu conseguir, todas as forças que eu tiver, eu vou ajudar todo mundo. Que alguém me falou que estavam precisando de voluntário aqui, estava tenso. Eu vim para cá ontem sozinha. Cheguei, vi aquela fila, não entendi nem o que era, mas queria trabalhar ajudando nos resgates. E nem sei dizer, se já não valesse tudo que valeu de ver a gente ajudando, fazendo um pouco. A minha casa está em segurança, eu estou em segurança, graças a Deus. Toda a família. Moro em Ipanema, a minha mãe aqui pertinho. E vim para ajudar, para fazer o que eu gostaria que fizessem pela minha família se a gente estivesse nessa situação. A dificuldade que a gente tem é a correnteza. Com certeza, a pior coisa que tem aqui é a correnteza. A correnteza lá nas ilhas, na parte do arquipélago, e tá brutal ali. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, né? Então, os botes têm furado porque tem que andar em cima das ruas e nisso aí tem várias esquinas que mudam, modifica a correnteza. Então tem vórtex que o bote vai para um lado, tem que ter velocidade, tem que ter precisão, tem que ser muito bom para tocar um bote em cima da Ilha da Pintada, vamos dizer. Em outros locais a gente pode ter até um colchão inflável que salva vidas. Então, o que a gente precisa sempre aqui, quer dizer, nesse momento, é que se empreste prancha stand-up, caiaque. Teve um caiaque aqui, uma porcaria de R$300 que salvou 60 pessoas numa tarde. Aí depois foi realocado para a Brigada Militar e a gente nem sabe onde é que está, mas deve ter salvo 200 pessoas pelo menos. Então a gente precisa de tudo que é tipo de material, só adequando ao local, né? Principalmente as doações de combustível para continuar indo aos resgates, que as cheias seguem. Ainda não sei te precisar por quanto tempo isso vai ser necessário, né? E ainda cidades ilhadas que as coisas só chegam por água, né? Então o combustível vai ajudar a levar os mantimentos, tipo Guaíba. Tem metade da cidade que ela tá ok, só que o acesso tá impossível. Então vai começar a faltar o abastecimento de comida lá. E agora tá começando a encher a lagoa. Vários bairros de Pelotas estão sendo esvaziados. Daqui a pouco, essa mão que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter que transferir para lá. Provavelmente a gente vai ter que dar um jeito, nem que seja velejando ou não sei como, a gente vai ter que ir lá ajudar essa turma. Rio Grande também já está começando a encher. Já tá os acessos meio difíceis, então continuar ouvindo o que a Defesa Civil pede, ficar ligado nas reportagens. Né? Há vários grupos que estão ajudando, não é só, é claro, a gente é da Náutica, então tem esse grupo Velejadores.solidários do Instagram, é o que a gente participa e é um canal, mas não é o único, né? Tem muitos outros, né? O próprio governo do estado tem uma chave Pix aí oficial, que inclusive não faz parte do caixa do governo e é só para as ajudas mesmo, né? Também tem a turma do Jeep, é uma infinidade de pessoas que estão participando. Então, se você averiguar que são pessoas sérias,
né, pode ajudar e também pode se voluntariar, que eu acho que é o mais importante. Com certeza, a gente aprendeu muito com isso desde o Roca Salles e Mussum ano passado, e tem muitas pessoas boas nesse mundo. Claro que tem a parte ruim, mas a gente, talvez com o passar do tempo, a gente comece a achar que todo mundo é ruim. E na verdade não é isso que acontece. A gente vê muita solidariedade. Vou aqui nesse momento falar muito bem do pessoal do jet ski, que é um pessoal que a gente, né, normalmente brinca e tudo mais, mas eles fizeram um trabalho incrível, incrível mesmo, na parte onde tinha mais correnteza, a parte mais difícil, a parte mais nervosa, eles fizeram um trabalho incrível, onde eles pegavam as pessoas que estavam prestes a morrer e largavam em algum barco grande e depois iam para um lugar seguro. Eu preciso dizer que é lindo ver a solidariedade, é lindo ver o heroísmo de algumas ações, e ele é necessário e valioso quando é a última opção. Mas o que pode realmente salvar mais gente, salvar uma parcela maior da economia, é o preparo. Investimento em prevenção, tanto de diques, bombas d'água, quanto em tecnologias que aqueçam menos o planeta, que pelo menos diminuam o ritmo. Você pode dizer, mas a gente não vai conseguir parar o aquecimento global. E eu acho que, infelizmente, até você pode estar certo. Talvez a gente não consiga mesmo, talvez seja impossível. Mas a gente não precisa ir correndo em direção ao inferno, né? Tipo, não há necessidade de ir correndo até lá. Dá para desacelerar um pouco, pelo menos, até a gente achar outra situação ou se preparar melhor para isso. Uma das dificuldades com relação a esse tema é que a gente não sabe onde exatamente esses problemas vão acontecer. Hoje foi no Rio Grande do Sul, mas amanhã pode ser aí no seu lado. E pode ser uma seca em vez de uma inundação, ou um tornado, ou um ciclone. Então, eu reconheço que é muito difícil se preparar. Exige pensar muito no que pode acontecer, exige muito dinheiro também para isso. E exige muitas vezes se preparar para coisas que não vão acontecer. Então, às vezes, talvez estados, municípios, países gastem coisas que não sejam usadas. Mas eu acho difícil hoje em Porto Alegre, pelo menos a maioria das pessoas, não admitirem que é importante isso, que é necessário. Porque o sofrimento, quando acontece, é muito grande. A perda de vidas, da capacidade de construir a sua própria vida, de ter um teto para morar. Ou até, se você quiser ver só a questão econômica também. Porque quanto você acha que custou para o Rio Grande do Sul esse desastre? Eu não tenho ideia. Mas barato eu sei que não foi. E quanto ao heroísmo necessário e lindo que houve, eu preciso dizer também que há muitos casos, milhares de casos de gente gentil, solidária, que infelizmente eu não vou conseguir mostrar aqui e que eu nem vou saber que aconteceu, porque foram milhares em poucos dias. E eu sei que tem valores similares do que eu coloco nesse dia. Por ser velejador, eu tenho mais contato com os velejadores solidários e por isso eu falo mais deles. E que realmente fizeram um trabalho muito lindo, com poucas doações. Eles tiraram muito dinheiro do bolso. Enquanto eu escrevia, o grupo tentava bater uma meta de 10 mil reais em doações, o que é muito pouco. Tiraram muito dinheiro do bolso para fazer isso, quebraram muitos equipamentos, seus botes, motores, coletes, quase certamente vão ter muita dificuldade para repor. Eu até acho que eu devia ter me mobilizado, um pouco de culpa minha também, para que houvesse mais doações e a gente conseguisse salvar muita gente. Porque é um grupo que não só tem ido lá, tem, por exemplo, as pessoas que eu mostrei aqui, mas tem muitas outras, eu vou ser muito injusto que eu não vou citar, mas eu vou falar as que eu conheço mais. O Christian Janzer, também, que eu já entrevistei aqui em Velejador, cara, ele tem salvo uma galera num ponto de Porto Alegre, assim, que não dá pra ir de barco, nem a pé, porque assim, você tem que ir com um bote até um certo ponto, aí você tem que largar um bote, caminhar um trecho, e lá no outro lado ter um barco que você tem que ter a sorte de ninguém ter roubado de um dia pro outro, e aí ajudar as pessoas lá. E aí depois voltar, ter a sorte, né, de não terem roubado o barco que você deixou no outro lado e voltar, sabe? E ele tem ido todos os dias, às vezes com água no pescoço, com qualquer coisa que flutua, andando pela cidade, tentando resgatar pessoas. Olha pessoal, estamos aqui o Joca, e eu, Joca do Nequim, Christian do Viking, e a vozinha, ó a vozinha querida lá. Tá dando risada já que a gente tá dando uma carona pra ela, aqui do Maitá.
ali pra estação Anchieta, pro exército buscar ela. Querida, a vozinha, olha sorrindo, ó. Ô, vó, querida. Queridona, olha só. E além disso, é um grupo que tem ajudado muitos outros, né? Por exemplo, o Jack, que tá lá agora, eu falo Jack, mas, pô, é que eu às vezes não sei o nome. Alfredo, outro mecânico, mas tem vários outros, né? O Eduardo, também eletricista. Vários outros profissionais que estão lá consertando, cara, barcos, assim, da Polícia Civil, né? Agora estão instalando motores novos que vieram da Polícia Civil, estão consertando vários outros barcos, porque a galera que manja de barco, que entende de barco, que é essencial nesse momento, tá ali, nesse grupo, entende? Então é uma galera que fez muito, cara, muito mesmo. Eu tô tentando divulgar, né, assim, não tem todo esse mérito, mas sou muito feliz de fazer parte. Não trabalhei um 20º do que essa galera tá fazendo lá todo dia, mas eles são muito importantes. Se você puder, doe alguma coisa. E os clubes náuticos ajudaram pra caramba também. Parece que é até meio difícil dizer onde acabam os velejadores solidários e começam os clubes, porque a maioria é sócio dos clubes, é uma coisa que meio que se confunde. E eu preciso dizer que também até o próprio futuro desses clubes é meio difícil também. Eu sei que isso vem em segundo plano em relação à vida das pessoas, mas eles também têm um caminho bem difícil pela frente, porque foram muito, muito impactados. Mas eu tenho certeza que aí o Sava, o Yacht Clube Guaíba, o Veleiros, os Jangadeiros, o de Itapuã também, vocês estão há muitos anos aí e vão se reerguer. Eu acho que, sinceramente, assim, não é o momento. Haverá talvez esse momento de responsabilidades do que houver, tal, assim, mas eu fujo disso. Acho que não é o momento. O momento, né, é atender as pessoas que precisam e tal. E eu acho que a gente podia começar a pensar nessa conversa e ir pra frente, cara. Sabe? O que um lugar como Porto Alegre pode fazer para se preparar? Eu sei que tem questões aí de engenharia, hidrografia e tal, né? Mas dentro do que você imagina, também você no Semadeira deve ter contato com outras áreas também, o que você imagina que é possível? Melhorar os diques? Não sei. Eu acho que eu vou começar falando da minha área, da minha cadeira, que é a meteorologia, né? Até uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, que eu acho que é um ponto que vale a pena a gente levantar, que é uma pergunta que naturalmente surge. Essa chuva foi prevista? Né? Sim. Previa-se um volume desse, né? Então é uma questão que tem que ser abordada. A meteorologia previu? E se não previu, por que não previu? Seria capaz de prever? Bom, de fato, não foi previsto com essa magnitude. Tinha previsão de 200, 250 milímetros, mas em 3 dias, não em um único dia como aconteceu. Então tinha previsão, 250 milímetros no Rio Grande do Sul em 3 dias já é muita chuva, né? No mês chove 150, em algumas áreas um pouco mais, né? De 100 a 200 milímetros. Você dizer que vai chover 200, 250 em 3 dias, já é um evento de chuva significativo. Então você já espera o impacto que pode ser que a região não tenha capacidade de responder sozinha, né? Então um possível desastre. Então isso sim tinha dias antes, os avisos, os alertas de que haveria um evento significativo. Mas em nenhum momento esperou-se uma magnitude como foi, né? O pior desastre da história do Rio Grande do Sul. Porque a gente teve esses 200, 250 em um dia e vários dias consecutivos, né? Então superou a capacidade. Agora, será que a meteorologia poderia ter previsto? O que precisa fazer para a meteorologia prever? Então, realmente é um limite, uma limitação dos modelos matemáticos que fazem a previsão de tempo, é um limite da ciência meteorológica, né, de ainda não conseguir prever com muita acurácia os extremos, principalmente quantificá-los, né? Então, a meteorologia já evoluiu muito. Se a gente for olhar 10 anos atrás, né, a capacidade de prever eventos como esse era muito menor. Então a gente evoluiu, avançou, mas ainda precisa avançar mais. Agora, depois que você sai da previsão de chuva, você precisa ir para a ação, né? Você precisa se mobilizar para responder a esse evento de chuva. Então, na cidade, construíram lá os diques, né? Tem as bombas, né? Não aguentaram essa capacidade. Algumas pessoas falaram em dragar mais o rio. Você acha que tem sentido isso para escoar mais? Tem, aumenta a capacidade dele de absorver um volume de água, né? Você vai cavando no fundo, né?
vai tirando a areia, vai tirando o fundo dele, o nível vai baixar, né? Então você tem mais área, mais volume ali para receber uma chuva forte, né? Agora, você fazer isso também vai reduzir o volume de água, né? Tem outros efeitos também, né? Tem que ser estudado caso a caso. A hidrologia, né? A engenharia hidrológica, a engenharia tem que estudar o que fazer nisso daí. Porque não dá para tirar uma cidade como Porto Alegre dali, né? A cidade está ali. Então vai ter que conviver de alguma forma, né? Sabe aqueles treinamentos de... Você vê na Guerra Fria, ou não necessariamente na Guerra Fria, mas alguns países que tem terremoto, que tem já um sistema, por exemplo, eu vejo assim, ó, de treinamento com simulações com a população, sabe? Tipo, por exemplo, se acontecer tal coisa, tal bairro, tais casas correm para esse ginásio, tal lugar, sabe? Eu acho que eu senti falta, né? Eu não quero apontar o dedo, não que eu soubesse alguma coisa que ninguém soubesse, óbvio, né? Mas assim, eu acho que se tivesse um plano do que a população fazer, Perfeito. em qualquer caso Perfeito. de já saber para onde ir, eu acho que ia ajudar muito, cara. Se tivesse Perfeito. São os que a gente assim. chama de plano de contingência. Os municípios, tem uma lei no Brasil que obriga os municípios a ter esses planos de contingência, né? Só que esses planos de contingência, eles são desenhados baseado no que você tem um histórico de ocorrência, né? Quando acontece uma coisa que nunca aconteceu, é difícil que alguém tenha se planejado para isso. Mas certamente, Adriano, o caminho nessa direção de planos de ação, de simulações, é uma ação que ajuda muito. A gente tem um projeto no CEMADEM, o COP, que é financiado pela FAPESP aqui, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas que justamente trabalha em ajudar nessa articulação e nessa mobilização, nessa estruturação das ações para lidar com esses eventos. Então, as defesas civis, em geral, elas vivem no ambiente operacional, né? Não no ambiente acadêmico, de debate, de ideias, né? Mas seria interessante aproximar essas coisas, né? As autoridades, os governantes, né, os responsáveis por esses planos de ação do ambiente de pesquisa, do ambiente acadêmico, para que as ideias fluam e essas ideias sejam colocadas em prática. Um sistema de alerta eficiente, a gente costuma colocar que ele tem 4 eixos de ação. O primeiro é a pesquisa, para você entender o problema, né, saber quem está em risco, quanto, quais são as ameaças, porque um desastre é a combinação de uma ameaça e uma vulnerabilidade. A ameaça, nesse caso, vem da natureza, é a chuva. E a vulnerabilidade é a situação em que as pessoas estão, né? Quem mora ali no nível próximo do nível do Guaíba está numa situação de vulnerabilidade, né? Então, a ameaça não tem como a gente tirar, não tem como parar a chuva. Então, a gente tem que reduzir essa vulnerabilidade. Então, aí tem o primeiro eixo então, da pesquisa, é entender o problema, né? A segunda é monitorar as ameaças, no caso a chuva, e alertar. Então aí, nesse sentido, a meteorologia melhorar para conseguir prever melhor esses extremos e com maior antecedência. Porque também não adianta avisar 1 hora antes que não dá para fazer muita coisa, né? Você tem que avisar com dias de antecedência para você evacuar centenas de milhares de pessoas, né? Ter estrada para elas saírem, ter um lugar para elas irem, né? Aí depois vem a comunicação e educação. Porque esses alertas, essas informações, elas precisam chegar para as pessoas certas e essas pessoas saberem o que fazer com isso, né? E aí o 4º eixo é justamente as ações de preparação. São as obras estruturantes para quando vier um desastre, são as ações de simulação, de evacuação, né? Então esses 4 eixos trabalhando juntos ajuda a gente a melhorar bastante, diminuir bem o impacto disso. Então um sonho, vamos dizer, se um outro evento desse acontecer, a meteorologia consegue avisar com 1 semana de antecedência e as pessoas desses bairros, essas milhares de pessoas, já sabem para onde ir, se precisarem viajar para ir para uma outra cidade, para ir para Santa Catarina, para subir a serra, né? Então isso tudo já vai poder ser planejado, efetuado dias antes do desastre acontecer. Seria um sonho, né? Quando acontece um alarme, uma previsão, nenhuma previsão, que nem você falou para 10 dias ou 1 semana, vai ser 100% certa, né, cara? Então, mas você, na responsabilidade de meteorologista, imagina que você fala, cara, eu tenho que dar esse alarme. Mas você também
sabe que, tipo, pode ser que não dê, né, cara? Tipo, mas aí muita gente começa a desacreditar desses alarmes, sabe? Assim, Sim, e não sim. tem solução isso. Não sei, talvez educar as pessoas para elas entenderem o que é o um problema alarme. do alarme falso, o problema do alarme falso. Você ouve um alarme falso, a primeira vez você vai, você evacua, sai. Aí um segundo, poxa, mas da outra vez não funcionou, mas tudo bem, eu vou. Na terceira vez você fala, não, esses caras não sabem o que dizem, eu não vou sair de casa mais, né? Então isso acontece, é um risco, mas eu acho que antes você agir e prevenir do que arriscar ficar e sofrer um impacto muito grande, né? Isso a gente chama de gestão de risco. Isso é feito em centros como o CEMADEM, é feito por autoridades e a pessoa na casa dela ela também toma a decisão e faz a gestão do risco. Eu acho que não vai acontecer, eu vou arriscar ficar aqui em casa, né? E aí pode ter um impacto grande, pode inclusive perder vida, né? Então eu acho que com o tempo, à medida em que as coisas vão ficando mais organizadas, a meteorologia melhora, já melhorou muito, né? Hoje em dia a gente vê muita ação. Eu vou dar um exemplo recente. No Sudeste, no final de março, tivemos, com dias de antecedência, alertas, né, de que haveria um grande evento de chuva. E o alerta foi desde parte de São Paulo, né, Vale do Paraíba, Litoral Norte, até o norte do Rio de Janeiro. Depois a gente viu que essa chuva ia acontecer um pouco mais para norte. Então ela aconteceu não tão forte em São Paulo e pegou mais o sul do Espírito Santo. Então teve uma falha na localização, que foi sendo ajustado com o tempo. Inclusive teve um município do sul do Espírito Santo, Apiá, lá onde teve 20 perdas de vida. Foi o município onde mais tivemos perdas de vida, foi no Espírito Santo e não no Rio de Janeiro, que a princípio imaginava-se que seria ali o centro da catástrofe, né? Petrópolis recebeu mais de 300 milímetros de chuva, tivemos infelizmente perdas de vida, vários deslizamentos, mas pelo tamanho do evento de chuva, o tamanho do impacto do estrago, o número de vítimas foi pequeno. Foi pequeno do que se tivesse acontecido 15, 20 anos atrás, quando não existia o CEMADEM, quando o Sistema Nacional de Defesa Civil não estava tão articulado como está hoje. Então, certamente, acho que uma coisa a gente pode afirmar, e eu que estou nesse meio há muitos anos, né? Estou há mais de 10 anos no CEMADEM, nesse meio, que com tudo isso que aconteceu, o tamanho desse evento no Rio Grande do Sul, se tivesse acontecido 20 anos atrás, o estrago teria sido muito maior, porque a gente não tinha um sistema de defesa civil, sistema de alertas estruturados como a gente tem hoje. Pode melhorar? Pode, e eu acredito que vai, tem muita gente trabalhando para melhorar, mas a gente também tem que olhar que muita coisa foi feita, muita gente foi salva, e muito do impacto foi mitigado porque nesses últimos 20 anos, depois de grandes desastres que a gente teve, várias instituições, governos federal, estadual, municipais, se articularam, se mobilizaram para trabalhar preventivamente e também na resposta, tentando mitigar esses impactos. Não, certamente, cara. E eu acho que é uma coisa legal que, pelo menos eu sinto, né? Não tô lá dentro, tal, assim, que certas diferenças estão deixadas meio de lado, estão sendo deixadas meio de lado, assim, e parece que várias instâncias do poder público, assim, estão trabalhando razoavelmente próximas, assim, né? O que hoje no Brasil é bem difícil. A gente vive um momento de bastante polarização, né, política, ideológica, mas essas coisas têm que ser deixadas de lado diante de situações como essa, em que todo mundo é igual, né? Sofre quem é da direita, sofre quem é da esquerda, então é hora de todo mundo se juntar e trabalhar junto para superar essa situação. Não, é um momento meio de guerra quase, né, cara? Assim, talvez guerras em uma escala média ou pequena não causam tão impacto quanto esse causou, né, cara? Sim, com certeza. A quantidade de pontes que foram destruídas, né, de estruturas que foram destruídas, às vezes nenhuma guerra causa um impacto tão grande assim. Na última década, dá pra gente dizer que no trabalho de monitoramento e alertas, a gente teve um avanço grande. Agora, nas políticas públicas de uso e ocupação do espaço, a gente percebe que não evoluiu no mesmo ritmo, né? Então, o Rio Grande do Sul, nesse momento, vive uma grande catástrofe. Mas a gente tem mais de 8 milhões de pessoas no Brasil vivendo em áreas de risco de inundação, risco de deslizamento de terra. A gente viu em São Sebastião um desastre, né? Uma mobilização para construir casas populares em outras áreas, retirar as pessoas das áreas. Uma outra coisa muito triste, fruto da nossa
grande capacidade tecnológica em se comunicar e, ao mesmo tempo, uma imaturidade incrível de usar essa mesma capacidade são as fake news. E são inúmeras. Parece questão de opinião, mas não é. Opinião todo mundo pode ter, mas outra questão é forjar coisas, criar coisas que não existem. Como a de que doações estavam sendo retidas para aguardar a chegada de não sei quem, num vídeo que nem era desse ano, ou de que só a Starlink estava funcionando no estado, quando as operadoras inclusive se uniram para que você pudesse acessar qualquer operadora do seu celular, independente do contrato que você tinha. Isso aí eu acho que já é o novo normal. As pessoas assumem que algo é verdade só porque viram em um vídeo, geralmente do WhatsApp, sem checar em outras fontes e falam: olha, eu não sei se é verdade, mas mesmo assim vou repassar. Não faça isso. Ou então, assim, eu vi um post de alguém reclamando de um suposto erro de navegação de um motorista de um caminhão do exército, porque ele tinha chegado numa estrada que não tinha saída ou atolou, e ele questiona que se houvesse uma guerra, estaríamos perdidos, porque como um cara faz isso? Em primeiro lugar, com várias estradas completamente destruídas. Talvez o soldado que estava ali se obrigou a passar em um caminho difícil e incerto porque era a única alternativa, porque a estrada principal tinha desmoronado, não sei, e teve dificuldades mesmo, pode acontecer. E sobre o preparo, o nível de habilidade, coragem e sacrifício das pessoas que estão lá arriscando suas vidas, sem dormir, comendo mal, tem se mostrado enorme. Muito alto. Salvamentos difíceis, arriscados, com poucos recursos, de várias entidades diferentes, sociedade civil, estados, é algo para se lembrar com muito carinho. Não ficar tirando sarro ou tirando vantagem de erros que qualquer um pode fazer. Se você pegar assim, o estado inteiro fazendo coisas e procurando em estradas complicadas, ninguém sabendo direito o que está acontecendo, é claro que você vai gravar pequenos erros, mas puxa, tem muita gente séria trabalhando e dependendo de que as coisas fluam. Eu não tenho medo, no caso de uma guerra, da nossa inépcia. Isso é algo que, se há lacunas do que a gente sabe ou é capaz, a gente treina, aprende. Nós somos um povo bem desenvolvido até. O que eu tenho realmente medo é que em uma guerra como essa que está aqui agora acontecendo, pessoas inteligentes e aptas, ao invés de atacarem o inimigo para nos defender, começa a atacar metade do seu próprio povo. Isso sim é o meu medo. Em Porto Alegre eu tô vendo agora pessoas de lados completamente opostos do espectro político trabalhando juntas, convivendo, se respeitando e com um objetivo e uma meta em comum. Será que na loucura que a gente vive, que o mundo na verdade vive, a gente precisa ir até o desespero, à beira do abismo para aprender isso? Talvez isso seja o que o Brasil mais precise hoje. Notar que é um país inteiro, com pessoas diferentes e que pensam diferentes, mas é um país inteiro. Em momentos assim, não é só importante, é quase lógico deixar um pouco essa política mais rasa de lado e fazer o que precisa ser feito com urgência. Pode ser que eu seja criticado pelos dois lados, ao invés de conseguir unir um pouco mais as pessoas com isso que eu tô falando, quase um suicídio midiático, mas é realmente o que eu acredito do fundo do meu coração. Teve uma notícia falsa que gerou um grande problema aqui. Um grupo de WhatsApp, de Facebook lá de Guaíba, disse que a gente estava fazendo transporte de pessoas para lá, deu horários e tudo, a localização, daí no outro dia, às 7 da manhã, tinha uma fila de 250 pessoas querendo ir para Guaíba. Mais, fazia a volta lá na esquina, Então, me disseram que era mais de 450 pessoas. Então isso foi muito tenso, porque foi difícil lidar, né? Cada um tem sua angústia, seus motivos para voltar a... Foi o dia mais pesado, porque aí tu escuta as histórias, né? Tinha mãe que veio... Tinha várias, na verdade a gente levou umas 4 mães que vieram fazer exame de rotina, eles tinham recém tido bebê, tinha tido alta, vieram fazer exame e não conseguiram voltar. Ou seja, vai fazer o quê? A comida tá aqui, a criança tá lá, vai fazer o quê? Mas né? de dificuldades assim também é a infraestrutura mesmo, né? Porque as embarcações começam a quebrar, muito problema mecânico, porque, enfim, a gente anda por cima de destroços, né? O velho Jack vai fazer diferença amanhã. O Jack tá chegando daqui a pouquinho aqui no clube, e aí amanhã de manhã nós vamos tirar o couro dele. Já tem bastante coisa para ele fazer. Sim, o Jack e a Angelita foram até lá para se somar com a equipe de mecânicos e outros profissionais que estão lá também trabalhando de graça, no voluntariado.
e para consertar os barcos que quebram muito mais que no uso normal, né? Isso porque as pessoas estão navegando no meio da cidade destruída, né? Com carro, lixeira, geladeira boiando, ou coisas muito piores. E hoje tá difícil de achar algumas peças de reposição. Eu vi num grupo, em determinado momento, eu vi que hélice de motor de polpa tava super difícil. Em algum momento dessa semana também, óleo 2 tempos, ninguém conseguia comprar. Não era nem questão que não tinha dinheiro nesse caso, era que não tinha onde comprar. Bom, você que tem lá seu botinho em casa, tem algum material que possa ser usado por nós, esse grupo aqui não vai acabar. Esse grupo aqui não tem como acabar. A gente nunca pensou que fosse ficar desse tamanho. Nunca se pensou em nada disso. Na verdade, era eu, meu filho e alguns que a gente ia... O Lissandro também apoiou na primeira leva de dinheiro. A gente ia gastar R$500 comprando material, alimentos. E era esse o início. O início era isso, era só ajudar, mandar ali, arrumar algumas roupas e mandar o pessoal lá e não fazer nada. Depois tomou uma proporção que um foi apoiando o outro e cada vez mais se ajudando. E agora a gente tem isso aí, talvez 1000 pessoas. E o grupo vai continuar eternamente. A ideia agora, infelizmente, a gente vai ter que dar um apoio para Pelotas e Rio Grande, né? A água está toda indo lá, mas para Pelotas e Rio Grande agora a gente vai tentar realocar o pessoal para lá. E após isso, depois desses eventos, né, de setembro, ano passado, novembro e agora, a gente quer ter um material nosso. Então a ideia é a gente ganhar barcos, ganhar motores, ganhar carreta de encalhe, tudo, e comprar também para a gente ter, quando tiver qualquer evento desse, nós estávamos preparados no primeiro dia já. Você de uma empresa náutica pode nos ajudar, pelo menos nos cobrando o valor de custo para a gente poder comprar o material. Isso, se puderem fazer, seria ótimo. A gente quer comprar pelo menos 5 botes, 5 carretas de encalhe para a gente estar prontos para a gente ajudar o próximo a qualquer momento. Se pessoas muito mais informadas e inteligentes do que eu não têm uma solução perfeita, imagina se eu ou a maioria de vocês vai ter. Mas isso não muda o fato de que algo muito grave está acontecendo. A gente precisa encarar os fatos que estão na nossa cara e confiar em quem passou uma vida estudando isso. Além disso, eles têm acesso diariamente a medições, dados históricos e tempo para estudar isso. Eu, particularmente falando, acho que há coisas que podemos mudar. Há hábitos, tecnologias que às vezes até são mais caras, um pouco menos rápidas ou confortáveis, mas quanto custa uma catástrofe como essa no Rio Grande do Sul? Tanto em dinheiro quanto em vidas. Você pode achar que isso é algo isolado, é um problema do Rio Grande do Sul, mas nada garante que a próxima catástrofe climática não vai ser aí na sua porta, na sua casa, cara. E também o problema humano e econômico desses em um estado brasileiro tem reflexos em toda a nação. Em qualquer estado teria. Imagina em um estado grande, populoso e rico como o Rio Grande do Sul. Tem coisas em um aspecto mais amplo desse problema que, sim, eu também acho difícil de achar uma solução. Talvez até seja impossível de acabar com ele. Porque como espécie a gente não consegue ser tão racional como indivíduos. Mas é possível amenizar, se preparar. O que são essas ações? Eu prefiro que você escute um especialista do que eu. Mas consumir menos combustível fóssil e produtos que liberam CO2 em excesso na atmosfera ou quando são usados ou na sua produção, eu acho que é seguro dizer que ajuda. Há esse estudo que eu encontrei de 4 engenheiros agrônomos e um ambiental, que são da Embrapa e do CEPAGRE, que defendem que se a temperatura da Terra subir mais 1 grau, tornaria muito difícil a produção de soja no Rio Grande do Sul. Considerando as características fisiológicas das plantas, do solo e outras coisas que eu tenho até dificuldade de lembrar aqui para citar. Não sei se só retardando o aquecimento global, esse seria o ideal, resolveria vários outros problemas junto, mas mudando os cultivares, a genética das plantas usada hoje, por exemplo. Mas para isso precisa olhar esse problema na cara, sem esconder para debaixo do tapete e nos preparar. Melhorar as cidades, não só Porto Alegre, mas as que ainda não tiveram algum problema, a manutenção dos rios, não só do Guaíba, diques, sistemas de emergência, treinar a população e outra série de coisas que podem ser feitas. Que gente muito mais preparada vai fazer uma lista. É algo que talvez torne, ou já esteja tornando,
velejar pelo mundo um pouco mais tenso. Amir Klink e outros velejadores muito experientes já dizem empiricamente assim que os ventos hoje estão mais extremos do que no passado. Na data desse vídeo, o problema ainda não acabou. Tanto no Guaíba, nos rios que desagam nele, quanto nas cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, mais embaixo, onde a água ainda está descendo e novas grandes inundações podem acontecer. Em 1941, o pico de alta demorou 9 dias para chegar em Rio Grande. A gente não sabe se dessa vez vai ser igual, mas pode acontecer. A gente vai saber isso lá pelo dia 12, 13, 14. Então se cuidem. A gente que veleja tem uma certa vantagem de ter o costume de encarar a natureza olhando de frente para ela, sem fechar os olhos, e nos preparar para tudo que a gente consiga imaginar que possa acontecer. A gente aprendeu nas últimas décadas a confiar em sistemas meteorológicos profissionais, que inclusive avisaram com dias de antecedência esse problema. E também já que ia acontecer alguma coisa assim em 2021. Esses mesmos profissionais que a gente confia a nossa segurança quando olha a previsão do tempo para sair para velejar, nos avisaram dessas mudanças. Eu, na minha humilde opinião, acho que é isso. Já está na mesa. A gente já sabe que mais catástrofes virão. Isso não é dito para causar terror. Isso não é dito para você deixar de ter o conforto e uma vida feliz. É dito para a gente olhar o problema de frente, encarar ele de vez e continuar tendo conforto e uma vida feliz. Eu acho que hoje no Rio Grande do Sul, quem não acordou ainda para isso, é uma enchente que vai ficar marcada na vida das pessoas. No crescimento do PIB, na alma de cada um que sofreu ou ajudou, nas histórias de nossos netos, e vai marcar com sedimento o próprio solo gaúcho. Da forma que daqui a 5.000, 10.000 anos, se houver ainda arqueólogos, geólogos ou antropólogos que escavem o solo, eles vão encontrar uma marca disso que aconteceu, dessa data. Mas só conseguindo imaginar o que a gente passou nessa semana. A mensagem que eu deixo aí para os meus colegas do bairro aqui: lute, reconstrói, seja feliz, sorria, não brigue. Tenha força, Deus está com a gente. Isso aqui é para nós passar. Não largue sua cruz do caminho, carregue ela até lá. E mais uma coisa: perder eu perdi. 5 de setembro foi a minha esposa. Ninguém perdeu o que eu perdi aqui. Então, estou reconstruindo. Bens materiais a gente reconstrói aqui, ó. Olha meus vizinhos aqui, ó. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos reconstruir. Eu não me sinto nada triste porque o que tinha que sofrer, eu sofri 5 de setembro. Foi a perda de uma pessoa humana. Esse tem valor. Agora, quantos bens materiais para isso aqui é porcaria. Chorar, eu chorei 5 de setembro. Quando a minha baixinha caiu ali assim, eu ajudei a amarrar ela, eu vi ela subir, eu vi ela cair, eu vi ela se batendo e morrendo sem colete. Ela nadou, ela morreu afogada, ela não morreu para aquela. Adianta ficar bravo, adianta brigar. O negócio é resolver, não é brigar. É plantar, é cuidar do rio, é cuidar da natureza, é preservar a pessoa humana. Tem que ter alegria, que a pessoa humana é o principal. Doe. Pare de orar um pouco e doe mais. Ergue mais as pessoas. Tudo vai pra frente. Não adianta te enfiar dentro de uma casa, levantar a mão e agradecer a Deus. Não, você vai lá e faça o que Ele deixou escrito aqui na terra. E a alegria tem que permanecer. Onde tem alegria, Deus está com a gente. Onde tem tristeza, Deus não está. Só para lembrar, você pode ajudar mesmo à distância doando para o Velejadores Solidários através desse Pix que aparece na tela. Ou também com material ou serviços, dando uma olhada no Instagram deles e vendo o que é necessário no momento. É uma galera que está trabalhando muito e que eu conheço e que não é só honesta. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa doação que você der gerar muito alívio para quem precisa.